Gente, boa noite novamente. Dizem aí os colegas que estamos retomando aqui nosso segundo momento de hoje. Deixa eu relembrar aqui onde que a gente desativa o som, desativar som. Eu salvei, tá? Aqui no. Eu demorei aí uns 2 minutinhos, porque demora, eu não sabia que é a primeira vez que eu tô gravando, né? A aula pelo Zoom. E aí, quando encerra, demora um pouco para poder salvar a aula. E aí, mas já fica registrado. Fica salvo também o bate-papo. Aí, como fica salvo o bate-papo, é importante que, assim que vocês entrarem aqui, já coloquem o nome completo e a RA, que aí, com base nessa frequência registrada aqui no bate-papo, aí é possível computar a frequência de quem efetivamente esteve presente aqui na aula, né? Nossa aula ao vivo. Mas, de qualquer forma, também eu consegui salvar o material, consegui salvar o vídeo, né, que foi da aula ministrada no primeiro momento, da nossa revisão. Então, eu vou disponibilizá-la também no YouTube, né, a coordenação orientou que a gente disponibilizasse no YouTube as aulas, e também vou ver se é possível ser gravada, né, lá no Google Classroom, mas estou bastante satisfeita, surpresa com o quantitativo de pessoas. Vocês já estão tendo aula via Zoom desde a semana passada, né? Então já começaram a se ambientar nesse meio, né, virtual, nessa forma de ministrar o conteúdo. Para nós também, tudo muito novo. Particularmente, eu só ministrava aulas mesmo presenciais, eu não ministrava aulas via nenhum tipo de outro sistema. Mas tem sido válido, a gente tem aprendido bastante. Vamos ter que adaptar, né, a essa nova realidade imposta devido aí à pandemia que estamos vivenciando, mas o importante é que eu vi um esforço bem grande por parte da coordenação, por parte da instituição, em tentar sanar essas questões da melhor maneira possível. Então, conforme forem entrando aqui, né, nesse segundo momento, nesse segundo momento da aula, que a gente já vai entrar em conteúdo novo, vou guardar só mais uns instantes. Estou vendo aí que tem um pessoal ainda conectando aqui, entrando novamente na aula. E aí, conforme forem entrando, já coloquem o nome completo e a RA de vocês aqui no bate-papo, que eu vi que foi possível ser salvo por meio de bloco de notas o registro da frequência, tá? Então, quem está entrando aí nesse primeiro momento, nesse momento inicial, aí a gente procede dessa forma, tá? Na próxima segunda-feira, quando a gente for dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, quando vocês forem entrando e ativando aí, conectando, já deixem registrado o nome de vocês no bate-papo e nome completo e a RA, tá? Só tô vendo aqui muita gente ainda conectando. A Thierry acabou de entrar. Já tivemos aí quase 30 pessoas, né? Na primeira metade da aula, foi uma aula de revisão, mas foi importante, era importante ter deixado registrada essa aula também para vocês, a gente voltar aos estudos. Eu esqueci porque eu não fiquei mexendo em outros arquivos, esperando salvar a aula, e aí eu acabei não entrando no arquivo do livro. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui para poder já
que alguém me perguntou que página do livro está previsto o material. Só um instante. Já começamos, já temos aí 22 pessoas, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Aqui, direito às obrigações. Deixa eu voltar aqui no nosso Classroom rapidamente. Arquivos, né? Na doutrina. Ixi, não foi offline. Deixa eu ver onde está aqui no meu material, drive. Versus instituições, obrigações, direito civil, Tartus. Deixa eu ver se abre aqui. Então, deixei disponibilizada essa doutrina, tá? Para vocês complementarem estudos. Ela tem a parte aqui de direito às obrigações de responsabilidade civil. Deixa eu vir aqui no sumário dela. Eu já respondo a pergunta quando o pessoal termina de entrar aqui na aula. O colega me perguntou onde que estava o conteúdo, relação obrigacional, no código. Deixa eu dar um Ctrl F aqui, consignação. Então, pagamento em consignação ou consignação em pagamento. Tá aqui aqui aparece para mim como é um arquivo em PDF na página 235, tá? Então, deixa eu copiar aqui do pagamento em consignação ou da consignação em pagamento, que é o item novo que a gente vai estudar agora aqui nesse segundo momento, tá? Então, deixa eu voltar aqui, previamente, compartilhamento. Ah, tá, Miriam, né, Miriam? Deixa eu desativar o som de quem entrou depois. Acho que já estão todos os Miriam, né? Então, no livro do Doutrina, né, do Tartus, página 235 e seguintes. Tá? Então, respondendo aí. Então, já temos aqui 20, fechar o bate-papo. Vamos procurar aqui o pagamento em consignação. Então, voltando aqui ao nosso, dando sequência, né? Agora, já que o pessoal entrou, já temos aqui um bom quórum. Aqui. Então, já temos aqui 23 pessoas, né? Quem entrou depois, enquanto eu estava buscando a página do livro, registra o nome aqui no bate-papo com o RA, tá? Por gentileza, porque esse bate-papo ele fica salvo e aí é possível ter registrado a frequência de quem efetivamente compareceu aqui na aula, tá? Então, sem mais delongas, já vamos abrir aqui o roteiro já foi disponibilizado para vocês, que vocês possam acompanhar, fazer as anotações, e aí, da mesma forma como nós procedemos no primeiro momento, eu vou passar para vocês, né, agora que a partir de agora é conteúdo novo, tá, matéria nova, e aí vou nesse primeiro momento repassar para vocês, né, a explicação, a fundamentação desse meio de pagamento, que é o pagamento em consignação, previsto lá no 334 a 345, então são 9 artigos que a gente faz análise pontual deles aqui, tá? E aí, para a gente terminar aqui as explicações, eu vou lá para o bate-papo, e se alguém quiser fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta, pode pedir para que seja desativado o som, tá? E aí a gente tem aí essa integração oportunamente. Mas aí, se tiver alguma dúvida, pode anotar, e aí a gente sana no final aqui dessa explicação, tá? Então, vamos dar
início aqui a segunda parte, a segunda metade da nossa aula, já analisando agora conteúdo novo, efetivamente, né? Acho que tem um som ligado, deixa eu só ver de quem que é. Carlice, né? Carlice acabou de entrar, bem-vinda, Carlice. Então, vamos lá. Então, pagamento em consignação está previsto lá no nosso artigo 334 a 345 do nosso Código Civil. Calma aí. Fui silenciar o áudio da Carlice, que entrou. Estou voltando aqui, então, pagamento em consignação, com previsão lá do nosso Código Civil, a gente já estamos analisando, estamos estudando o adimplemento, o cumprimento das relações obrigacionais. Havíamos recapitulado, nesse primeiro momento, o conceito, né, de pagamento, que é o pagamento propriamente dito, que é onde a gente havia finalizado o nosso conteúdo, e a partir de agora, a gente já entra em conteúdo novo, e a aula de hoje, a partir de hoje, a gente vai estudar aí o pagamento em consignação e as demais modalidades de meios indiretos de pagamento, de se adimplir, de se cumprir uma relação obrigacional, começando por esse pagamento em consignação. Então, trouxe aqui um breve conceito, alguns institutos, a gente vai identificá-los por meio de palavras-chave, tá? O pagamento em consignação, então, análise conceitual, trata-se do pagamento em que consiste no depósito. Então, a palavra-chave que irá identificar o que vem a ser o pagamento em consignação, trata-se, portanto, de um depósito feito pelo devedor. Lembra que a gente estudou, recapitulou quem são os sujeitos da relação obrigacional, então, sujeito ativo, sujeito passivo e o vínculo jurídico, o objeto dessa relação. Então, o pagamento em consignação consiste no depósito, palavra-chave aqui para a gente poder identificar de que forma que está caracterizado esse instrumento, esse meio de pagamento, que consiste aqui no depósito feito pelo devedor da coisa que é devida ao credor, com o objetivo de se liberar, de se exonerar de determinada obrigação. Então, recapitulando o conceito trazido, apontado para vocês, o pagamento em consignação irá consistir aqui no depósito, palavra-chave, então, depósito, bem comum, bem vivencial, bem prático, feito pelo devedor da coisa que é devida ao credor, com esse objetivo de se liberar, de se exonerar da relação obrigacional. Tá? Trata-se, portanto, aí de uma forma, de um meio de pagamento que é indireto, lembrando que o pagamento que a gente havia estudado até então e recapitulado aqui no primeiro momento da aula de hoje, a gente estudou o pagamento propriamente dito, que é o meio direto de se sanar determinada relação obrigacional. A consignação, diferentemente do pagamento propriamente dito, já é um meio indireto de pagamento. Todos esses institutos que nós estudaremos, abordaremos de agora para frente, constituem aqui desse meio indireto de pagamento. Tá? Deixa eu só conferir se eu coloquei para gravar a aula. Gente, rapidinho. Estou na dúvida aqui. Ah, não, tá gravando aqui. Confirmei. Quem entrou depois? Deixa eu desativar o som. Rapidinho aqui, o Alisson. Professor, onde está disponível o material? Deixa eu aproveitar para relembrar aqui. O Alisson, né? O Alisson da Silva Conceição. Professor, onde está disponível esse material? Alisson, deixa eu só compartilhar aqui com vocês, para quem entrou depois. Esse material, ele está disponível lá no Google Classroom da disciplina. Foi aberto essa sala virtual lá no Google,
tá? Vocês podem acessar por meio do e-mail de vocês. E aí está especificado, né? A turma de vocês, 5P42, direitos e obrigações, noturno, professora Luciana Lara. Vou colocar aí no grupo novamente para vocês o código dessa turma em específico. E aí, quando vocês tiverem acesso a esse ambiente, ao Classroom, né, .google, deixa eu colocar o link para vocês. Vou colocar o link e o código, tá? Aproveitar aqui, deixa eu voltar aqui no bate-papo. Cadê o bate-papo? Bate-papo. Aqui é o link para vocês terem acesso ao Classroom. E aqui o código dessa turma em específico. Deixa eu só responder o Alisson aqui e a gente retoma, tá? Que vai poder acompanhar aqui o bate-papo. Aqui está o código, tá? Para vocês poderem, o link, tá, o Alisson? E o código para você acessar, acessando aqui o Classroom. Já está disponível aqui o roteiro do primeiro momento, que eu já havia disponibilizado, né, para a coordenação passou para vocês, mas eu já deixei fixado aqui também. O livro, a atividade avaliativa, e o que a gente está analisando agora é aqui, ó, esse item aqui, pagamento em consignação, é onde está o roteiro da nossa aula, do conteúdo novo que está sendo ministrado aqui para vocês. Aqui já tem, algumas pessoas já acessaram, né, todas essas pessoas aqui já entraram no Google Classroom da disciplina, e quem ainda não entrou, eu vou deixar disponibilizado esse... Deixa eu botar aqui. Eu vou deixar sempre disponibilizado para vocês o material no dia, tá? Então, no final da tarde, antes de vocês virem para poder assistir a aula ao vivo, eu reviso o material, atualizo e complemento informações no dia, para deixar o material mais atualizado possível para vocês, tá? Então, por isso que eu anexo lá no Google Classroom o conteúdo no dia. Assim, hoje eu consegui pela manhã, eu já havia revisado ontem, hoje pela manhã, assim que eu anexei o conteúdo novo lá, eu já avisei a coordenadora, a professora Aline, e para que vocês já tivessem esse material em mãos. Mas para quem entrou depois, só recapitulando aqui, que esse material está disponibilizado por meio do Classroom, tá? Então, voltando, recapitulando aqui ao nosso conteúdo novo da disciplina, pagamento propriamente dito, então, pagamento em consignação, previsto lá no 334 e 345 do nosso Código Civil, consiste no depósito feito pelo devedor de coisa devida com o objetivo de se liberar, de se advir, de se exonerar de determinada obrigação. Trata-se de um meio que é indireto de pagamento, diferentemente do pagamento propriamente dito, que a gente já havia estudado todas as suas características, suas particularidades. O pagamento em consignação trata-se, portanto, aí de um meio que é indireto de pagamento. O pagamento, pagar, né, esse ato, não é apenas um dever, mas constitui também um direito por parte do devedor. E por que constitui um direito por parte do devedor? Por que existe esse instrumento, essa possibilidade de que o devedor venha a depositar o valor devido ao credor? Por se tratar não só de um dever, mas também de um direito consignado aí ao devedor. Se não for possível realizar esse pagamento diretamente ao credor, que diversas circunstâncias podem ocorrer que impossibilite o pagamento por parte do devedor ao credor, em razão, como por exemplo, de uma recusa não justificada, de uma recusa injustificada por parte do credor de receber o pagamento do devedor, ou de outra circunstância diversa que pode ocorrer, um meio que impossibilite,
que não seja facilitado, um local de difícil acesso, todas essas circunstâncias a gente analisa oportunamente, porque eu já comentei com vocês no primeiro momento, né, da nossa aula, que o pagamento em consignação, ele é um instrumento tanto de direito material, ou seja, as regras para que a consignação ocorra está prevista aqui no nosso Código Civil, do 334 a 345, mas a forma como ele se instrumentaliza é pela via processual, por meio de uma ação dita aí, uma ação específica, que é a ação de consignação em pagamento. Essa ação possibilita que ocorra esse depósito do valor devido por parte do devedor ao credor por meio de um depósito judicial. Então, é um instrumento de natureza material e de processual ao mesmo tempo. Então, aqui estão as regras, as hipóteses que a gente adentra elas agora, em que podem ocorrer, que justifiquem aqui, que fundamente, né, essa possibilidade de que ocorra o pagamento em consignação. Então, ou se não for possível a realização do pagamento feito diretamente ao credor em razão aí de uma recusa injustificada do credor em não receber ou qualquer uma outra circunstância, essas circunstâncias elas são previstas, a gente analisa cada uma delas agorinha, poderá valer-se da consignação em pagamento desse instrumento para não sofrer as consequências da mora, ou seja, para não ser considerado inadimplente e não vir a pagar, por exemplo, juros advindo do não pagamento. Tá? Então, por isso que a gente fez essa afirmação ali logo no começo, de que pagar não é apenas um dever, mas também trata-se de um direito do devedor. O devedor ele quer se exonerar da obrigação, e se por algum motivo adverso à vontade dele, o credor não queira receber ou dificulte o pagamento ou qualquer uma outra hipótese prevista aqui no nosso Código Civil, que a gente analisa logo em sequência, ele poderá valer-se desse instrumento, porque trata-se de um direito do devedor em vir e sanar e quitar a dívida ali, a relação obrigacional assumida, tá? Então, essas são as considerações iniciais. Então, recapitulando aqui, que a gente já analisou, o conceito, vimos que a consignação em pagamento trata-se de um depósito feito pelo devedor com o intuito de se liberar, de se desonerar, de se sanar determinada dívida. Deixa eu só, acho que alguém entrou aqui depois. Deixa eu ativar o som. Beleza. Então, trata-se de um meio que é indireto de pagamento, diferente. Ops, interrompi aqui sem querer meu som, desculpa, gente. Então, trata-se de um meio indireto. O pagamento, por meio da consignação, constitui não só um dever, mas também um direito por parte do devedor, e que ele pode se recorrer desse instrumento, porque para ele não ser considerado como inadimplente, não vir a ocorrer em demora para efetuar esse pagamento e está sujeito aí a consequências legais advindas, como, por exemplo, o pagamento de determinada multa, o cumprimento de determinada cláusula penal, o pagamento de juros. Todos esses são os instrumentos que a gente analisa e estuda oportunamente quando a gente sanar essa parte do adimplemento das obrigações e partimos para o inadimplemento. Então, da análise lá do 334 do nosso Código Civil, prevê que considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou em estabelecimento bancário de coisa devida, nos casos e nas formas legais. Então, aqui, reafirmando aquela ideia de que o pagamento em consignação trata-se de um instituto de natureza híbrida, é um instituto tanto de natureza material quanto de natureza processual. A gente agora identifica aqui qual que é o artigo do CPC que traz essa hipótese de ingressar com uma ação de consignação em pagamento. Então, o 334 prevê essa hipótese judicial por meio dessa ação, ou também por meio do pagamento desse depósito em estabelecimento
bancário. Então, aqui a gente estaria adentrando a uma medida não judicial, mas uma medida aqui extrajudicial para que o depósito venha a ocorrer. Tá? Então, tem essa possibilidade trazida aqui no 334 do nosso Código Civil. Ao usar a expressão coisa devida, o aludido dispositivo 334 do nosso Código Civil permitiu que a consignação não ocorra apenas em dinheiro, né, que é o meio mais prático de se efetivar o pagamento, mas também por meio aí de bens móveis e também de bens imóveis. Então, aqui a gente pode estar tratando de objetos de grandes valores, de joias, né, de bens aí que são passíveis, que tem um valor estimado correspondente à coisa que é devida, que pode vir a ser utilizada como instrumento de efetivação para que ocorra a devida consignação e o devido pagamento e, consequentemente, que o adimplemento ou a extinção da obrigação. Então, esse é o nosso, por assim dizer, objetivo maior, que a dívida venha a ser adimplida, né? Então, usar a expressão coisa devida, aludido do dispositivo, permitiu que a consignação não se efetivasse apenas em direito, mas também por meio aí de bens que fossem imóveis ou até mesmo por meio de bens imóveis, por meio de uma transferência de determinado bem imóvel da mesma forma, para o intuito de se sanar aí essa relação obrigacional. Então, não cabe a consignação, por sua natureza, nas obrigações que são de fazer e nas obrigações de não fazer. Essa informação aqui, ela é bastante interessante, que a gente pode deduzir, portanto, que no pagamento em consignação, que consiste nesse depósito feito pelo devedor ao credor de maneira judicial, por meio do ingresso com a ação de consignação e pagamento, ou por meio aí do meio extrajudicial em estabelecimento bancário desse valor devido, dessa coisa que é devida, essa natureza, então trata-se de uma obrigação de dar, não sendo permitido aqui para o pagamento em consignação, a natureza da obrigação de fazer e a natureza da obrigação de não fazer. Tá? Então, essa observação aqui quanto à natureza da consignação em pagamento é bastante relevante, que é complementando aí o que encontra-se previsto no artigo 334 do nosso Código Civil. Tá? Então, a consignação trata-se aí de um instituto que é de natureza de direito material, previstos aqui do 334 ao 345 do nosso Código Civil, mas também é um instituto de direito processual. Então, o nosso Código Civil, ele vem e menciona os casos em que se autorizam, que são esses fatos autorizativos para que ocorra o pagamento em consignação, que estão previstos lá no nosso artigo 335, a gente analisa pontualmente cada uma dessas hipóteses, e o modo de fazê-lo, ou seja, de operacionalizar esse pagamento em consignação judicialmente, está previsto lá no nosso diploma processual da ação em consignação em pagamento, artigo 539, já entra lá nos procedimentos especiais, previsto no nosso CPC, nem é tão novo assim, né? CPC de 2015, esse ano já completa aí 5 anos de vigência, Lei 13.105 de 2015. Então, a consignação em pagamento processualmente está previsto lá no 539. Deixa eu ver se eu consigo. Já deixei aqui o pagamento, então, em prova, quem se deve pagar, tempo de pagamento em consignação, então, é o Instituto de Natureza Material, de Natureza Processual, natureza material, está previsto aqui no 334, 345, as formas que devem se efetivar, e no nosso CPC. Deixa eu abrir aqui para vocês. Código de Processo Civil. Lá no artigo 539.
Então, aqui vem os procedimentos especiais. Vocês têm essa disciplina, tá? Futuramente aqui na faculdade. Espero presencialmente, né? Até lá. Não, mas é porque essa disciplina, salvo engano, acho que ela é do 8º ou 9º período. Salvo engano, ela acho que ela é do 9º período. São os procedimentos especiais, que são essas ações específicas. E a primeira delas aqui, da ação em consignação em pagamento. Então, nos casos previstos em lei, poderá o devedor, terceiro, requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia, ou seja, por meio de direito, ou da coisa que é devida. E aqui vem os requisitos do ponto de vista processual para que se materialize, para que se efetive judicialmente essa ação, tá? Então, fica aqui para vocês registrado e mencionado que a consignação em pagamento trata-se de um instrumento que é de natureza tanto material quanto processual. Depois, quando estiverem recapitulando o conteúdo, vão lá e dão uma lida lá no 539 do Código de Processo Civil. Nesse momento, só a título mesmo de conhecimento, porque vocês estudarão esse rito processual em específico futuramente aí dentro de procedimentos especiais, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. Coloca na tela. Não está compartilhada, não? Aqui aqui coloquei o código, né? O Mike. Ah, tá, ok. Então, voltou então a tela compartilhada, né? O Michael respondeu. Agora sim. Luciana, coloca a tela compartilhada, por favor. Agora sim. Beleza, voltei aqui. Deixa eu minimizar aqui o bate-papo. Então, esse roteirinho aqui que a gente está seguindo também já está disponibilizado para vocês, tá? Vocês podem acompanhar tanto aqui, né, por meio do computador, mas eu já vi que tem alguns também que assistem a aula pelo celular, então acho que não é possível, né, visualizar dessa forma, mas podem acompanhar aí por meio do roteiro disponibilizado, tá? Acho que uma observação pendente aqui, então, consignação trata-se de um instituto que é tanto do direito material quanto do direito processual. Se o credor, sem justa causa, recusar-se a receber o pagamento em dinheiro, poderá o devedor optar pelo depósito extrajudicial, ou seja, voltando aqui no 334, por meio do estabelecimento bancário, seria esse meio extrajudicial, ou pelo ajuizamento da ação em consignação em pagamento, que consiste aqui nesse depósito judicial, e a forma como irá o rito processual para que essa ação ocorra está lá no artigo 539 do nosso Código de Processo Civil, tá? A Lei 1305 de 2015. Então, tem essas duas possibilidades que o devedor pode vir a utilizar desses instrumentos, tanto via extrajudicial quanto via judicial, tá? Gente, tranquilo até aqui? Boa? Então, vamos dar continuidade aqui, recapitulando brevemente. Então, o pagamento em consignação trata-se de um meio indireto de pagamento, em que o devedor poderá valer-se desse instrumento para se exonerar, para se liberar da obrigação, para que se extinguir aí essa obrigação, havendo uma desses fatos autorizativos previsto aqui no artigo 335, e é um instituto tanto de natureza material, ou seja, as hipóteses autorizativas no Código Civil, ou e também processual, previsão lá no 539 do nosso CPC, dentro dos procedimentos especiais, tá? Então, os fatos que autorizam o pagamento em consignação, eles estão previstos lá no artigo 335, nos seus incisos. Aqui a gente faz a análise pontual de cada uma dessas hipóteses e traz alguns
exemplos aqui também. Então, fatos que autorizam, o primeiro deles previsto lá no inciso 1 do 335, quando ocorre uma recusa injusta, uma recusa injustificada por qualquer motivo aí, não fundada em motivo que seja plausível, que seja legítimo por parte do credor em receber o que lhe é devido. Esse é um fato, fato que autoriza que a consignação venha a ocorrer, ou seja, com uma recusa injustificada por parte aí do credor, esse não quis receber, não houve um motivo aí que fosse legítimo, então esse é a primeira hipótese que irá autorizar o devedor a vir a se valer, a recorrer tanto do meio judicial, a ação da consignação em pagamento, ou do meio extrajudicial, por meio desse depósito bancário. O 335, inciso 2, traz a possibilidade, por isso que a gente fez, foi importante a gente ter feito a revisãozinha, né, no começo, revisar o que trata essa dívida que é querável, dívida quesível, dívida portável. Então, 335, recapitulando aqui, que a gente acabou de revisar ainda há pouco, trata da dívida querável ou quesível, em que o pagamento deve efetuar no domicílio aqui, fora do domicílio do credor, cabendo a este a iniciativa. Permanecendo inerte, sem tomar qualquer tipo de atitude, o credor, faculta-se o devedor consignar judicialmente a coisa devida ou, de maneira extrajudicial, a importância em direito para se liberar da obrigação. Então, aqui, quando havia ficado estabelecido que a dívida seria querável ou quesível, e houve que, mais uma vez, um fato injustificado por parte do credor, que permaneceu inerte, não tomou nenhum tipo de ação, então o devedor poderá valer-se aqui desse instrumento do pagamento em consignação para se exonerar, para se liberar dessa obrigação. Terceira hipótese aqui do 335, o credor for incapaz de receber ou desconhecido, ter sido declarado ausente, hipótese de ausência, tem todos aqueles requisitos previstos no Código Civil, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Então, o credor comprovando qualquer uma dessas circunstâncias, o credor ser incapaz de receber por alguma circunstância adversa, ou ele não for conhecido, ter sido declarado ausente, residir em lugar incerto ou difícil, localidade, aqui a doutrina menciona esses locais de difícil acesso ou perigoso, como, por exemplo, local em alto índice de violência, em regiões aí que são locais, por assim dizer, não muito propícios, né, assim, favelas. Então, todas essas circunstâncias que podem vir, são situações aqui hipotéticas, que podem vir a ocorrer, em que se permite aqui que o devedor utilize deste instrumento. Tá? 335, hipótese prevista aqui no inciso 4. Se dois credores mostram-se interessados em receber o pagamento e havendo dúvida sobre quem tem direito a ele, deve o devedor valer-se da consignação para não correr o risco de pagar mal, requerendo a citação de ambos. Aqui é aquele famoso pagou mal, paga duas vezes. Então, na hipótese aqui de uma obrigação que é complexa, em que há dois credores, o devedor, por alguma circunstância, não sabe a certo qual é o seu exato seu devedor, também pode vir consignar a coisa devida de maneira judicial ou extrajudicialmente e requerer aqui que seja citado ambos os credores para saber ao certo quem que é o verdadeiro credor. Então, o exemplo aqui trazido, ele é bem prático, bem vivencial, que é o caso
em que 2 municípios aí que se julgam credores de impostos devidos por determinada empresa que tem o estabelecimento de ambos. Então, o empresário não sabe ao certo, às vezes está em zona limítrofe ali entre 2 municípios, ele não sabe ao certo se ele tem que pagar o seu IPTU ou o seu ITU para um ou outro município, ele conseguindo um pagamento judicial ou extrajudicialmente, e vem e demanda para que seja citado os 2 possíveis devedores para saber exatamente quem que ele deve. Então, essa é uma hipótese trazida quando não se sabe ao certo quem que é o real credor ali daquela relação obrigacional, tá? 335, inciso 5, estando o credor e terceiro disputando o juízo o objeto do pagamento, não deve o devedor antecipar-se ao pronunciamento judicial e entregá-lo a um deles, assumindo o risco, lá, hipótese 344, mas sim consigná-lo judicialmente para ser levantado pelo que vencer a demanda. Então, é um instrumento utilizado também na hipótese em que há uma disputa judicial quanto ao objeto do pagamento. Lembrando que não é possível a espécie da obrigação de fazer e da obrigação de não fazer no pagamento em consignação. Então, a gente está tratando aqui apenas dessa obrigação de dar. Quando nessa hipótese em que há uma disputa judicial de determinado objeto, de determinado bem móvel, de determinado bem imóvel, ele pode ser consignado judicialmente e aquele que vencer aí supervenientemente a demanda vir e requisitar o bem que estava lá depositado. Por isso que a gente fala, traz instituto, a palavra-chave dele constitui o depósito. Um depósito de determinado valor, de determinado bem, seja ele móvel ou imóvel, para que abarque aqui esse fato autorizativo de uma disputa judicial. Tá? Então, recapitulando aqui, a gente analisou o conceito, identificou que trata-se de um meio indireto de pagamento, analisamos hipóteses previstas do inciso 1 ao inciso 5 do 335, que são as hipóteses, os fatos que irão autorizar. Então, tem que apresentar com base na justificativa prevista no 335, inciso 5, em que o objeto encontra-se em disputa judicial, conseguindo-se em pagamento determinado quadro do Romero Brito, por exemplo, assim, não sabe ao certo quem é o dono desse quadro, foi adquirido em um leilão, então, para assegurar o bem para o real credor, esse bem pode vir a ser consignado, tá? A ser depositado até que se resolva a disputa judicial e destina-se ao real credor, tá? Então, esses são os fatos que autorizam o pagamento em consignação. Quanto aos seus requisitos de validade para que ocorra. Para que a consignação tenha força de pagamento, o 336 do Código Civil determina que será mister, que será determinante, né? A palavra mister aqui é colocada nesse sentido. Eu até fui buscar alguns significados para poder deixar mais claro aqui para vocês. Então, será no sentido de que será determinante que concorram em relação às pessoas, ao objeto, ao modo e ao tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. Então, o pagamento em consignação vem determinando aqui esses requisitos para que ele seja validado. No que diz respeito, então, às pessoas, deve ser feito pelo devedor ao verdadeiro credor, sob pena de não valer, salvo se ratificado, confirmado por este, ou se reverter em seu próprio proveito. Hipótese do 304 e seguintes, e 308 e 876, todos esses artigos aqui no nosso Código Civil. Então, deve ser feito aqui pelo
devedor que quer se exonerar da obrigação ao verdadeiro credor, sob pena de não ser validado essa consignação em pagamento. Quanto ao seu objeto, exige-se a integralidade do depósito, porque o credor não é obrigado a acertar o pagamento parcial. Então, a partir do momento que o devedor ele irá utilizar desse instrumento dentro dos fatos autorizativos, ele deve fazer esse depósito do valor que é integral, até porque constitui um direito aqui do credor de não ser obrigado, de não aceitar um valor ali inferior. Volta aqui naquela hipótese, salvo engano, do 313 do código, que não pode aceitar coisa diversa da que ele é devida. Então, rememora aqui aquela possibilidade. Então, exige-se a integralidade do valor. Quanto ao modo, poderá ser acordado, poderá ser convencionado, não se admitindo pagamento em prestações quando estipulado de maneira à vista. Então, quanto ao meio de se efetivar essa consignação em pagamento, se não foi pactuado que seria parcelado, então o credor também não é obrigado a receber dentro dessa hipótese. Se foi acordado que o pagamento que seria de maneira integral, que seria à vista, então, quanto ao modo operandi, né, por assim dizer, da efetivação da concretização, quando da utilização desse instrumento, então, tem que ser aí, conforme havia ficado convencionado entre o credor e o devedor, nas mesmas circunstâncias. Quanto ao tempo, deve-se também o fixado com base na relação contratual assumida, não podendo efetuar-se antes de vencida a dívida, se assim foi acordado, se assim foi convencionado entre as partes. Então, quanto ao modo e quanto ao tempo, é relativo, porque é o que está previsto no contrato assinado entre as partes. Então, aqui abre um universo de possibilidades, por assim dizer, porque cada contrato tem suas particularidades, quanto ao modo, quanto ao tempo, quanto ao que ficou convencionado, acordado, quanto ao que ficou estabelecido entre as partes, tá? Então, voltando aqui, 336, determinante que estejam previstos esses requisitos em relação às pessoas, que deve ser feito pelo devedor ao verdadeiro credor. Quanto ao objeto, exige-se a integralidade do depósito. Palavra-chave de consignação em pagamento em consignação, é que trata-se de um depósito. Esse depósito pode se ocorrer de maneira judicial, por meio da ação da consignação em pagamento, ou meio extrajudicial, por meio do depósito bancário, tá? Porque o credor não é obrigado a receber. Quanto ao modo, é aquilo que havia ficado acordado entre as partes. Se havia estipulado que o pagamento seria à vista, então, na consignação em pagamento, o pagamento vai ser à vista e não em prestação. Quanto ao tempo, também da mesma forma que havia ficado estabelecido, convencionado contratualmente, tá? Então, só rememorando aqui, a gente analisou o conceito, as características, trata-se de um instrumento de um instituto que é de natureza material e processual, os fatos que autorizam previsto lá no artigo 335, requisitos de validade previsto lá no 336, e o último ponto aqui da consignação em pagamento é no que diz respeito à sua regulamentação. Então, regulamentação do pagamento em consignação. Essa regulamentação, ela é trazida lá no artigo 337. Então, o roteiro ele é bem sistematizado. O 335 vem trazendo os fatos que irão autorizar essa modalidade, esse meio indireto de pagamento. O 336 traz os requisitos de validade e o 337 traz a regulamentação desse instituto, tá? Então, a gente já está partindo aqui para o último ponto, né, de consignação, pagamento em consignação,
esse meio indireto de pagamento, que é um instrumento novo que a gente ainda não havia estudado oportunamente. Então, o depósito requerer-se-á no lugar do pagamento, cessando tanto que se efetue para o depositante os juros da dívida e os riscos, salvo se for julgado improcedente. Então, pode ser, por isso que a gente, voltando aqui quanto às obrigações de meio e de resultado, a obrigação nossa na atuação na advocacia, ela é de meio, porque a gente não tem como garantir de que o juiz irá acatar essa situação. Então, a ação pode vir a ser julgada improcedente, pode ser que não se reconheça nenhum daqueles fatos autorizativos, né? Então, por isso que o nosso Código Civil vem trazendo essa hipótese no 337, de que o depósito requerer-se-á no lugar do pagamento. Então, sendo quesível a dívida, o pagamento efetuar-se-á no domicílio do devedor, sendo portável, 327, no domicílio do credor, podendo haver ainda um foro de eleição, ou seja, pode ficar acordado que não ocorra nem no domicílio de um, nem no domicílio de outro, mas em um domicílio aí diverso. Na hipótese da coisa devida, lá, lembra que a gente foi lá no 334, essa possibilidade da coisa devida for um bem imóvel ou corpo certo, coisa determinada, que deve ser entregue no mesmo lugar onde está, podendo o devedor citar o credor para ver ou mandar recebê-la sob pena de ser aí depositada judicialmente. Então, a gente está falando de uma coisa devida aí, tratando-se de um bem que é imóvel ou na hipótese de ser um objeto, um bem aí dito aí doutrinariamente como um corpo certo, uma coisa certa. Então, a gente está tratando da possibilidade aqui de um bem imóvel determinado, né? Em se tratando de coisa indeterminada, ou seja, coisa incerta, faltando a escolha da qualidade que se deve competir o credor, o devedor não será obrigado a permanecer guardando indefinidamente que ela se realize, podendo citá-la para esse fim, sob a cominação de perder o direito de ser depositada a coisa que o devedor escolher, feita a escolha por este. Proceder-se-á como os artigos antecedentes, artigo 342. Então, a gente tem duas situações aqui. A primeira da coisa, do bem, quando ele é imóvel, ou do objeto, quando ele é certo. Mas se esse bem, essa coisa for incerta, se for um bem indeterminado, e o credor não se manifestar, competirá aqui ao devedor escolher a coisa a ser depositada, competirá então ao devedor, tá? Escolher qual bem este será. O artigo 338 autoriza o devedor a levantar o depósito, pagando as respectivas despesas, enquanto o credor não declarar que aceita ou não impugnar. Então, aqui tem a possibilidade, a partir do momento que a gente ingressa com uma ação judicial, em que pese ter as hipóteses previstas processualmente, mas muitos fatos novos podem vir a ocorrer. E um deles é na contestação, na impugnação do credor e não vir aceitar, não declarar aceita ali aquela circunstância. É possível? Perfeitamente possível. A gente está tratando de um instituto aqui que é de natureza recapitulando material, também processual. Então, também tem a hipótese aqui do credor não vir a aceitar essa situação. Se ocorre o levantamento, a obrigação subsiste, como todas as suas consequências. Então, hipótese aqui do 338, que autoriza o devedor a levantar o depósito. O 339, por sua vez, trata-se da impossibilidade de levantamento. Então, o 338 vem trazendo a hipótese em que é possível ser levantado esse depósito, enquanto esse depósito realizado, então, já tinha sido efetivado. E o 339 trata-se dessa impossibilidade de levantamento do objeto depositado
depois de julgado procedente o depósito, mesmo havendo concordância aqui por parte do credor, quando existirem outros devedores ou fiadores. Procura-se, portanto, dessa forma, resguardar os direitos desses devedores, desses fiadores, pois a procedência da ação extingue a obrigação, uma vez extinta, acarreta aí a exoneração dos devedores solidários. Se estes, no entanto, concordarem com o levantamento, deixará de existir esse impedimento legal. Então, houve a anuência aqui por parte dos devedores, dos fiadores, em aceitar, em concordar com essa situação. Então, o 338 vem trazendo essa hipótese aqui em que se autoriza o levantamento, em que se autoriza que ocorra o depósito, e o 339, contrariamente, vem trazendo essa hipótese em que não é possível que ocorra o levantamento desse bem, desse objeto que havia sido depositado, depois do que julgou-se procedente o depósito. Então, o bem foi ali momentaneamente depositado, foi resguardado e ele poderá vir a ser levantado, conforme a autorização prevista no artigo 338, ou também impossibilitado, hipótese aqui do 339. Então, esses eram os principais pontos aqui quanto ao estudo desse instrumento do pagamento em consignação. Então, só rememorando, recapitulando aqui, que a gente acabou de analisar, os aspectos conceituais, meio de pagamento indireto, previsão lá no 334, de natureza processual e de natureza material. Vimos os fatos que se permitem que ocorra essa consignação, que são os fatos autorizativos previstos lá no 334. Os requisitos de validade devem estar presentes também, conforme determinação lá no 336, e alguns aspectos mesmo, assim, de elementos que irão conciliar lá com o meio processual, que é essa regulamentação, essa hipótese do bem ser algo certo, bem determinado, um corpo certo, ou um bem imóvel, ou contratos de coisa incerta, que o devedor que poderá escolher qual bem que ele vai consignar ali como para depósito, e os fatos que autorizam o devedor a levantar esse depósito, previsto lá no 338, e os fatos em que há impossibilidade do levantamento desse depósito. Essa parte aqui ela já está bem mais relacionada com as questões dos aspectos mesmo mais procedimentais da ação da consignação em pagamento. São circunstâncias que vão ficar mais claras, por assim dizer, para vocês, quando vocês estiverem estudando os ritos procedimentais próprios desse instituto, tá? Aqui, para a gente, é importante vocês saberem, são essas principais características de que trata-se de um depósito feito pelo devedor para se exonerar da obrigação, trata-se de um instrumento que é de natureza processual e material, e as hipóteses em que são autorizados aqui para que ocorra esse pagamento, tá? Essa modalidade de pagamento. Então, se vocês chegarem aqui ao final dessa aula sabendo que a consignação em pagamento trata-se de um depósito, palavra-chave dela aqui, cada uma dessas modalidades de meios indiretos de pagamento tem uma palavra-chave. Então, a palavra-chave aqui para o pagamento em consignação consiste nesse depósito feito pelo devedor com o intuito de se liberar de determinada obrigação. Tá? E de agora para frente a gente estuda todos esses meios indiretos de pagamento. Tá? Gente, tranquilo até aqui? Deixa eu abrir aqui o chat, ver se tem alguma questão. Raul, professora, compartilha a tela do conteúdo que está ministrando. Eu não sei. Deixa eu voltar aqui.
O Marcon tinha comentado que coloca a tela compartilhada. Aí ele falou, agora sim. Aí o Raul pediu para compartilhar o conteúdo que está sendo ministrado. A tela está sendo compartilhada do Código Civil. É porque eu vim aqui no roteiro, aí eu fui lá no Código Civil, aí depois eu voltei no roteiro, aí depois eu fui no Código de Processo Civil, que aí eu utilizei o Google, né? Então, mas não sei para vocês, mas aqui para mim está aparecendo o roteiro para si. Eu coloquei aqui para compartilhar, para que vocês acompanhassem aí. Ana Carolina, compartilha a tela do conteúdo. A tela está sendo compartilhada. Entendi. Gente, desculpa. Eu entendi o que eu fiz aqui, desculpa. É porque quando eu abri o código civil, ficou para vocês eu só vi agora, né? No final. Mas agora que eu me atentei, o que aconteceu aqui? Eu também sou marinheira de primeira viagem, por assim dizer, aqui no Zoom. Na hora que eu vim aqui mostrar para vocês o artigo do Código Civil, eu tinha que ter interrompido essa daqui e voltado nessa aqui. Agora voltou aqui para vocês, né? É porque eu acho que eu abri aqui, foi no meu computador mesmo. Achei aqui compartilhar tela. Então aqui compartilhar. Agora sim, né? Agora sim, tá o conteúdo, né? Para vocês. Cadê o chat? Beleza. Aqui a Carice acompanhou pelo Google PS1, o Michael respondeu que sim. Então, o que aconteceu foi isso. Eu vou me ater na próxima, por assim dizer, porque eu fiz o compartilhamento e voltei no meu arquivo aqui embaixo. Eu não voltei no arquivo para vocês. Então, próxima semana que vem eu vou ter atenção quanto a isso, tá? Te peço aí minhas devidas escusas quanto a essa mini falha aqui no sistema, que eu também estou aprendendo, também estou adaptando, tá? É novo para mim também, tá? Gente, tem alguma dúvida ou alguma objeção? Já conseguimos avançar bem aí, então a gente dá continuidade aí no nosso próximo encontro com essas modalidades, esses meios indiretos. A gente vai ver a subrogação em pagamento, aí a gente faz essa análise pontual da mesma forma que nós procedemos aqui, analisando esses principais aspectos do pagamento em consignação, e a gente também procede da mesma forma aí nos demais institutos, tá? E aí fiquem atentos, eu já, no dia mesmo, na segunda-feira que vem, eu já deixo disponibilizado para vocês o roteiro da aula, tá? Lá no Google Classroom. Então, vocês também podem salvar, podem acompanhar, se acontecer igual aconteceu aqui, que eu não me atentei. Fui lá no Código Civil e não voltei aqui no compartilhamento de tela adequado, né? Para ficar registrado. Enfim, acontece. Acontece nas melhores aulas. A gente vai também estar aprendendo, também estar adaptando aqui ao sistema. Então, eu vou já deixar o roteiro previamente disponibilizado na próxima segunda, tá? Alguém tem alguma dúvida? Ana, eu tomei a leite para os demais. Não, beleza. Obrigada. Raul. E tranquila aqui. Gente, alguma dúvida, alguma objeção? Então, na semana que vem, antes de virem para aula, né, online, vocês já fiquem também para acompanhar aí o roteiro, o material da aula, tá? Estudem lá por meio da doutrina, para vocês complementarem aí as informações. E obrigada aí pela advertência. Vou me ater aí no nosso próximo encontro, tá? Gente, então, quórum bom também. Todos registraram aqui a frequência. Quem entrou depois colocou o nome aqui no chat. Tem alguém que não colocou ainda o nome com a RA. Eu consegui, o pessoal está colocando,
Miriam, boa noite, obrigada. Então, se alguém ainda não colocou o nome, tá? Pode colocar o nome aqui. E aí fica registrada a frequência por meio do salvamento aqui desse chat, tá? Então, boa noite a todos, a todas, tenham uma excelente semana, mantenham o isolamento social, estudem bastante, tá? E quem não colocou, vou aguardar aqui mais uns minutinhos, o pessoal já começou a sair, mas quem não colocou o nome, vou aguardar aí até dar aqui mais uns 2 minutinhos, para quem não colocou o nome, para que seja computado aqui o registro da frequência de vocês, tá? No mais, muito obrigada, boa noite a todos e a todas. Obrigada, Sara, boa noite, boa semana, Maria Vitória, muito obrigada, Miriam também, tá? Obrigada, até mais, Carlice, bons estudos, boas aulas. Boa noite, Silvia. Até mais, obrigada eu. Guardar aí, ver se alguém ainda quer mencionar aqui, colocar o nome. Todos colocaram, né? Então, vou encerrar aqui, tá?